Olá, pessoal. Eu tinha para falar para vocês hoje, sexta-feira 13. E eu tenho um gato preto em casa, hein? Chuva, mês de agosto. Sabe o que significa tudo isso? Muita sorte. Absolutamente nada. Por isso, boa tarde, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos aí para estudar a doutrina com seriedade, mas também com alegria, Lógico, ao mesmo tempo, tirando dúvidas, interagindo com vocês. E é muito bom interagir, principalmente quando vocês dão assim, a opinião de vocês. Pode concordar, discordar, pode dar a sua opinião. O NED é do Lar Espiritual Seara José, e temos como coordenador aqui o Newton Júnior, né? E mais aí nossa equipe que está assistindo hoje. Já estamos vendo o pessoal entrando. Uma boa tarde a todos. Vamos dar um oi para o pessoal antes de a gente começar o nosso estudo. Maria Acácio, boa tarde. É Acácio? É isso. Heloísa Inácio, Heloísa, boa tarde. Nossa querida Joelma Ventura, boa tarde. Marisa Fittipaldi, já conheço essa senhora de algum lugar. Conhecemos de algum lugar aí. Regina Lago, boa tarde. Alcina Medeiros. A voz dos anjos. A voz da multidão. Rosa Fernandes, seja bem-vinda. Sueli Manfredi, Tatiana Marques. O pessoal está entrando, aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Benedita Jardim, boa tarde, Benedita. Sejam bem-vindos a todos. Estamos aí, ó, entrando agora por último a Aline, filha da Renata, né? Sejam bem-vindos. Gente, então nós estamos estudando sobre os anjos, não é isso, meu amigo? Boa tarde. Protetores, né? Boa tarde, José. Boa tarde, queridos nedianos. Nós estamos estudando sobre os protetores e aí tem uma linguagem de anjo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Toda semana a gente traz uma novidade sobre os anjos, né? Que pra gente, inclusive, temos uma amiga aí que está fazendo um estudo aprofundado, parece que vai até para Israel para fazer o estudo lá. Ah, é? Depois vai estar conosco aqui, né? Não sei, vai? Quem é? Agora eu estou curioso. É a Heloísa, né? A Heloísa, tá certo. Ela disse que ia falar um pouquinho semana que vem, né? É isso aí. Então, a gente vai começar o nosso estudo. Para aqueles que estão vindo pela primeira, estou vendo gente diferente, né? A Benedita, o pessoal aí. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos na pergunta 495. Isso. Perfeito? Hoje. Porque, na realidade, um capítulo longo, né? Ela vai desde o 493 até o 521. Então, se fosse colocar para passar o filme, seria 20 minutos. Eu queria uma coisa muito superficial, né? A gente tem que dividir. Então, nós já vamos dividir, agora a gente vai falar, nessa sexta-feira, vamos falar sobre a 495, né? Que vai ser, é só um capítulo, porque ele realmente é longo, né? E depois teremos outros capítulos também desmembrados, ou seja, aguarde os próximos capítulos. Isso. Rose Amorim, boa tarde, Rose Amorim também. Gente, quem quiser participar conosco aqui, entrar ao vivo, na telinha, a gente, vocês já sabem aí, a maioria de vocês sabe qual é o WhatsApp do Ceará, é só pedir, solicitar, eu passo o WhatsApp no particular, e aí você entra, a gente dá o link para você e você entra com a gente aí. Fiquem à vontade, quem quiser interagir, não é por aí, né? A gente quer mais é que vocês possam participar. Alcina, por exemplo, faz tempo que eu não vejo a Alcina participando, né, Alcina? A Alcina é uma pessoa muito assim, ela não é tímida nem nada, né? Então, não é muito extrovertida, mas exatamente. Ela deixa uma para mim, né? Marisa Fittipaldi também, viu, Marisa? É isso aí. Vamos estudar? Vamos lá, galera. Então, mais um pedacinho do NED, do capítulo da pergunta 495, né? É a 495. É só a 495. Ela tem 3 minutos e um pouquinho. Tá. Pessoal, vamos acompanhar. Tirem dúvidas, façam perguntas. Tem muita coisa para se falar hoje. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Perguntas 489 a 521. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis
e que mais forte a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta, desde que chamado. Se há uma doutrina que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, se conhecesseis melhor esta verdade! Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise! Quanto vos livraria dos maus espíritos! Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto? Entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós esta terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, lançai para longe, de uma vez por todas, preconceitos e ideias pré-concebidas. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós, caminhai, caminhai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Para nós, o espaço não existe. E embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidade que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não vos impôs tarefa acima de vossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. A doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos,
Apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que haverá então de surpreendente em que os espíritos, de um mundo a outro, possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidários. Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, assim como o ar, para nós, é o veículo da transmissão do som. Então, pessoal, vocês perceberam, que eu acho que tem vários pontos importantes, mas vocês perceberam que essa mensagem diz o seguinte, que não existe tempo nem espaço no universo, na dimensão espiritual. Então, o nosso anjo de guarda, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, anjo da guarda, né? Anjo de guarda, não, anjo da guarda. Da guarda. Então, o que acontece? Ele pode estar numa dimensão de outros mundos. É difícil entender isso, né? Como é que pode, às vezes, mundos, milhões de anos-luz, né? A gente, nessa nossa dimensão material, nosso tempo e espaço material, não consegue entender isso. Mas eu vou dizer para vocês como é fácil de entender. Sabe como? Se você tiver os canais abertos, né? Você não recebe uma comunicação, né? O filme ao vivo, digamos que seja uma reportagem ao vivo lá da China, 17 horas de voo, né? Se for a pé, vocês imaginam quando é que a gente chega lá, né, Zé? É verdade. Vai chegar daqui a sei lá quantos anos. Então, você veja bem, de lá só existe um delay vizinho, delay é um espaço que a pessoa fala, né? Mas isso devido às ondas, né? Então, veja bem, de lá você consegue se comunicar ao vivo, ou pela televisão, ou pelo smart, né? Ou seja, existe a comunicação. Então, as ondas eletromagnéticas aqui na Terra, ela tem um espaço, esse delay, pela própria atmosfera e assim por diante, né? Não é nem por causa da distância, são as barreiras atmosféricas que não deixam essa onda. Então, ele pode sim estar no mundo e lá se comunicando conosco, ou nos acompanhando, né? Então, os nossos protetores que estão num grau mais evoluídos, porque os protetores, gente, é de acordo com a nossa moral. Eu ouço dizer que o meu protetor é Santa Bárbara, é Santo Antônio, é São José, sei lá o quê. Até Ismael já é protetor de algumas pessoas aí. A gente tem que ter um pouquinho de noção, porque você acha mesmo que a gente, num padrão vibratório não de certa qualidade, espíritos elevados vão estar nos acompanhando? Eles delegam, né? Que nem eu vi outro dia que aquela pessoa era o Ismael, né, que é o governador do Brasil, né, espiritual do Brasil, era o espírito protetor dela. Eu não discordo em partes. Ele é o dela, é o seu, é o meu, é o do Zé, é o nosso, porque ele governa o Brasil e acima dele tem Jesus e abaixo dele tem os seus indicados, né? Aqueles que o acompanham os supervisores, né? Como eu já expliquei semana passada sobre uma empresa. Tem o presidente, né? Que seria Jesus, tem o vice-presidente, que seria Ismael, e toda a diretoria. E para cada diretoria um rumo, né? Aqueles que trabalham para a natureza, outros que trabalham para a educação, são equipes, né? Então, evidentemente, nós estamos sob a proteção de Ismael, isso é verdade, mas não direta, com certeza, nem tem necessidade de se ocorra, tá bom? Eu queria falar um pouquinho sobre os anjos, coisa rápida, coisa pequena, como esse capítulo tem acho que mais uns 3 ou 4 dividido, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os anjos. Deixa eu só dar boa tarde ao pessoal, Opa, aí você já começa, Só uma boa tarde aqui para Maria Cícera. Eu acho que é a Cícera, né? Você deve ser a Cícera lá do Vidar.
Não sei. Delmira Ciccone Moutinho, boa tarde. Que frio! Ser contratado. Ótimo para receber informações. Aliás, a audiência está alta por isso. Está frio, está todo mundo em casa, está todo mundo assistindo. Né? Já percebi isso aí, já. Né? Oswaldo Araújo Júnior, boa tarde. Tem mais gente. Oswaldo. Sônia Silva Barbosa, boa tarde, amigos do Sônia. bem. E a Rose Amorim, né? Grande Rose. Todos querendo ter de protetor os grandes. Ninguém quer ter seu Joaquim, Dona Maria. É verdade. Você tem Pode falar, desculpa. Não, imagina, que isso. Nossos dedianos estão acima de tudo. Pode falar. Então, é o seguinte, então, na Bíblia, ela não fala em anjo. Houve uma associação das escritas, elas não falam em anjo, elas falam em querubins e serafins, né? Porque, segundo estudos, né, os anjos não têm asa, né? Ou seja, na Bíblia não fala que há anjos com asa, não há asa. Houve o que foi uma associação, porque os querubins, sim, e os serafins, que é uma outra escala evolutiva, né, dos estudos, eles sim têm asas. Uns tem 4 asas. Né? 4 asas? 4 asas. 2 para voar, 2 para tampar isso no contexto bíblico, né? 2 para tampar o rosto e 2 para tampar as pernas. Não me pergunte por que eu não cheguei a essa parte de estudo, mas é isso que o estudo bíblico nos fala. Estou até pesquisando o porquê disso, né? Outro anjo só tem uma asa apenas, né? É uma asa apenas, esse se transforma em homem, né? O de Ezequiel, o anjo dele, que ele diz o seguinte, que esse anjo tem 4 cabeças, né? Uma de humano, uma de leão, uma de uma águia e uma de touro. E o corpo dele é todo revestido de olhos, porque diz que é esse que olha a humanidade. Também tem um outro anjo que tem uma áurea dourada na cabeça e o corpo dele é todo dourado, né? E emite muita luz. Isso que está nos escritos. Mas vamos falar na linguagem dos espíritos? Inclusive o anjo que se apresenta, né, dessa forma, segundo os escritos também, eles não têm sexo. Olha só que coincidência. A Bíblia antiga fala que os anjos não são sexo, são assexuados. Então vamos para nossos estudos. O que acontece? Primeiro, como já falamos semana passada, mas só para reforçar, nós, os espíritos, somos uma centelha divina. A gente não tem forma e não tem sexo. Nós somos uma centelha divina que precisamos, para viver nesse planeta, a forma orgânica necessária para a gente sobreviver aqui. Nós sabemos que Marte, segundo Humberto de Campos, que fez uma viagem lá, Plutão, né, Júpiter, por exemplo, que Francisco Cândido Xavier teve lá, né? Esses planetas, por exemplo, Júpiter é gasoso. Então, se um espírito reencarnado, né, pegar uma espaçonave e descer em Marte, eu não vou conseguir ver os marcianos, porque estão numa outra faixa dimensional, e se eu não colocar aquela roupa de astronauta, eu vou morrer, né? Mas eu posso ir em espírito, foi o que aconteceu com o Humberto de Campos. O corpo dele, no desdobramento, estava na casa dele dormindo. E ele, junto com outro espírito, foi para lá para conhecer Marte. Se eu descer em Marte, né, com a minha roupa, e eu tirar, o que vai acontecer? O corpo físico morre, mas o espírito continua vivo. Então, o espírito, ele pode... É evidente que tem toda uma... Eu estou falando uma coisa bem dinâmica, né? Mas a gente sabe que o perispírito, que é a imagem no corpo físico, a hora que isso acontecer, o espírito vai se sentir um mal-estar e não vai morrer, evidente, né? O espírito não morre nunca. Então, mas ele vai sentir um mal-estar. Por quê? Primeiro, pela passagem, né, do corpo físico para o famoso, o que eu costumo dizer, é um umbral de cada um. O umbral é a passagem, né? Não é aqueles locais monstruosos que vê o André Luiz. Cada um de nós tem o nosso tipo de umbral, que é justamente a passagem do corpo físico para o corpo dimensional, né? Nesse momento, a gente
tem um choque e tal por diante. Por mais evoluído que você seja, existe uma sensibilidade para essa passagem. Mas, porém, o espírito não vai morrer, ele vai ficar, ou seja, não vai desaparecer, ele vai continuar lá em Marte, tá certo? Eu estou fazendo só uma coisa figurativa, vocês entenderem. Em Júpiter é a mesma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que os anjos, na realidade, são espíritos que se apresentam de acordo com a necessidade. Nós criamos a forma daquele ser, né, barroco, que é aquele anjinho gordinho, menininho, cabelo encaracolado, foi um meio artístico, e ao ficcionado nessa visão artística, nós criamos essa imagem para nós. E para o espírito se apresentar para nós, ele necessita, se eu falar assim, um anjo, um homem, é difícil. Ou então ele tem que te convencer de que é um anjo, né? Até pode ser um homem comum, então é um homem comum, né? Se apresenta, vai ser difícil convencer. Agora, se ele não falar nada, mas aparecer com um barroquinho, lá, aquela asinha, você já sabe que é um anjo. Então, essa criação do anjo é nossa, não é da espiritualidade. Ah, mas ele fala no livro dos espíritos. Sim, eles falam porque de mais de um século atrás. E naquela época, se eles não falassem essa linguagem, a gente não entenderia. Hoje nós entendemos sobre os nossos... Hoje nós estamos conversando aqui no NET, né? E já estamos começando a entender que o nosso anjo de guarda é um protetor, né? Aquele que fica nos guardando, porém, ele tem vários protetores, né? Que a gente conversou na semana passada. Ou seja, cada um numa atividade sobre o comando dele, sobre a orientação. Comando não, comando é muito forte. Sobre a orientação dele. Então, esses protetores à nossa volta, eles estão sob a orientação daquele anjo ou espírito, nós que somos da doutrina dos espíritas, aqueles espíritos que ficam à sua guarda, aquele espírito que no momento da reencarnação, ou até antes das várias reencarnações, ele fala assim, esse é meu tutelado, é aquele que eu vou tutelar. Nessa encarnação nossa agora, aí olha, eu preciso tutelar ele por mais encarnações, porque só vamos nos libertar desse anjo ou protetor mor, digamos assim, quando o meu padrão vibracional necessitar de um protetor mais evoluído. Entendeu? Então, digamos que eu estou aqui e ele está me protegendo porque é o padrão. Quando eu começo a subir, ou seja, ao subir o padrão vibracional, a proteção sobe também. Então, esse anjo que era o meu guardião, ele vai continuar aqui. Então, esse que está aqui vai começar a me guardar. E ele vai guardar aquele que estava lá embaixo. Perfeito. E começa esse processo. Existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia, bem lembrado, hierarquia. Agora, só para efeito de curiosidade, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, o serafim, o anjo serafim, né? Que na realidade, quando a gente fala de anjo, são seres espirituais. Na realidade, anjos são seres espirituais. Mas o serafim pode ter até 6 asas. Olha, tá vendo? Sendo que eu não sabia que eles usam, ele pode ter mais de um rosto. Você sabia disso? Ele pode ter até 4 rostos. Por isso que ele tampa, 2 asas tampa o rosto, 2 asas tampa a perna e 2 para voar. Exatamente. Legal, certo. Segundo a pesquisa aqui até a Wikipédia fala isso, né? Até a Wikipédia comenta sobre isso aí. Então, mas tudo isso, gente, é tirado, por isso que nós estamos na época da revelação, né? Teve a primeira revelação, que foi Moisés, a segunda revelação, que foi Jesus, né? Que é o momento de Moisés, ele nos trouxe o quê? O Deus único. Fim de papo. E o castigo, né? Porque se não fizesse o que Deus mandava, porque naquela época, né? Naquela época o pessoal era muito ignorante. Então, se matava uma pessoa como se palitasse o dente, né? Para tirar coisa da boca, acabava. Eu não gostei disso. Pá, nada, tirava a faca. O próprio Moisés apedrejava, né? Para que ele pudesse manter a lei daquele pessoal ogro, mesmo aquela pessoa, ele criou o apedrejamento. Trabalhava no sábado, vai morrer, pedra. Era mulher adúltera, pedra. Era, sei lá o que, cada coisa era pedra. Tu não acredita na minha lei? A lei de Deus? Tá? Pedra. Entendeu? Ou seja, para uma forma bruta, né? Grosseira, né? Desumana, mas para, de alguma forma, segurar aquela galera. Jesus já foi diferente. Jesus falou assim, olha, eu vim aqui salvar vocês. Por isso que ele foi mal interpretado, né? Por Judas, principalmente, porque ele achava que salvar era pegar a espada e tirar os romanos lá da Roma, da Judéia, né? Era a ideia que eles tinham, e não foi isso. Jesus veio salvar o espírito, a alma,
Eu tenho que me libertar. Eu posso ser um escravo, mas seria um liberto. Como tantos seguidores de Jesus é assim. Eles se sentiam livres, mesmo quando morriam. Então, Jesus. E o terceiro, nós sabemos que é o conhecimento. Jesus trouxe o amor, a fraternidade, a solidariedade, a gente conhecer o perdão, né? Que ele falava muito de perdão. Isso. Né? Então, Jesus veio para isso, para despertar. Inclusive, ele não entendia, porque os caras não entendiam como assim perdoar o cara, não entendia. Mas ele não fez nada, não importa, mas eu não vou perdoar ele. Não, foi difícil, né? Tanto é que ele foi crucificado pela própria igreja, né? Da época, né? E os próprios judeus, e assim por diante. Por conceitos, não é nem políticos, conceitos religiosos. Morreu Jesus, os dogmas da época levaram Jesus à crucificação. E quem foi Kardec, né? Kardec, que foi a terceira revelação, veio trazer as informações dos espíritos. O espírito verdade, que na realidade não é um ser, é um agrupamento de espíritos em nome de Jesus, né? Que é o espírito verdade. O espírito verdade é Jesus. Não é que é Jesus, é um grupo, tanto é que vocês veem. É bom explicar isso, que todo mundo fala que é Jesus. Não, na realidade, não deixa de ser Jesus, porque ele criou, ele assim, comandando. Mas não é ele. Tanto é que, quando faz aquele pau de Kardec, ele fala assim: olha, quem é você? Ele fala assim: eu sou um parente seu, o Espírito Verdade. Entende? Então, o que ele quiser um parente seu com o Espírito Verdade? Porque todos aqueles que trabalharam com Kardec no Livro dos Espíritos, no Livro do Médiuno e tantos outros, na realidade, eram parentes espirituais, é o que nós somos. Somos uma família espiritual. Jesus está no comando, sim, mas cada um deles, Santo Agostinho e tantos outros, tinha uma missão pessoal e uma tarefa junto ao Consolador Prometido. A gente tem que ter essa noção, né? Porque, não, o Espírito de Verdade é Jesus. Não deixa de ser, evidente. Mas, na realidade, é um grupo. Joana de Ângeles, os filósofos, Sócrates, Platão, tantos outros, Santo Agostinho, né? Vários espíritos estão no Livro dos Espíritos, só vocês verem. Esse item mesmo que nós tivemos hoje é Santo Agostinho e tantos outros. Então, o Espírito de Verdade são um grupo de trabalhadores da espiritualidade a comando de Jesus, evidente. O planeta Terra está a comando de Jesus, né? Está sobre os olhos de Jesus. Tanto é, inclusive, esses conflitos, estão havendo tudo. Essa Terra não está abandonada, não é uma nave no meio da tempestade não abandonada. Ele está no comando. Então, tudo que está acontecendo porque tem que acontecer para o nosso aprendizado, para as nossas escolhas, né? O famoso separação do trigo e do joio, são escolhas nossas, porém, nunca saiu da mão de Jesus. Nunca, né? Então, isso é importante que a gente entenda. E esses anjos, querubins, serafins, são simbologias que precisavam na época. É que nem, não sei se eu comentei semana passada, sobre os elementais, né? Que eu falei foi. Que, ele existe. Assim, eu não acredito. Tem um chavão que fala assim: eu não acredito, mas que existe, né? Não, chavão, mas existe, assim, né? existe. Porque, na realidade, o que é isso? É a necessidade que esses espíritos que estão transicionando do mundo animal para o mundo hominal, né? Então, ainda não reencarnaram. Eles não reencarnaram, estão nessa. É o famoso elo perdido, né? Que o pessoal fala, mas isso é elo perdido. Então, nesse processo do mundo, do animal, não dá para. Mas espera aí, como é que eu mudo do mundo animal assim? Eu sou, um exemplo, eu sou um golfinho, aí na outra encarnação eu viro homem. Não dá, né? Então, o que acontece? Isso leva milhões de anos. Esse espírito que já está preparado para receber a razão, porque o animal, gente, por mais que a gente queira, por mais que a gente ame, eles não têm conhecimento, não têm essa inteligência racional, gente. Sinto muito, né? Ele tem sim uma afinidade emocional e uma conexão muito forte com a gente, muito forte. E ele pega a egrégora da família e começa a ter comportamento dentro dessa egrégora. Mas ele não fala assim, eu tenho que fazer tal coisa. Ele sabe que tem que fazer pela egrégora que está. Nós temos um exemplo, eu vou falar rápido para não sair muito do tema, dos 100 macacos. O que é os 100 macacos? Existia 100 macacos numa ilha e uma outra quantidade em outra ilha. E tinha muito coco. E eles estavam passando, já está acabando a comida das árvores dele, e estavam ficando sem alimento. E começou a morrer macaco, né? Então aconteceu, um dos macacos
o coco caiu no chão, né? Aí aquele macaco percebeu, né, extinto, né, que o coco abriu. E com a fome, aí ele experimentou, aí ele descobriu que aquilo era alimento. Tinha água e alimento. O que ele fez? Ele começou, ela não subia e jogava o coco lá de cima para baixo, porque ele viu o que acontecer. É extinto, né? Aí caiu e não abriu. O que ele fez? Ele começou a bater ele jogava no chão, mordia, não dava para morder. Isso é que eu falo, essa atitude não leva de um dia para o outro. Esse macaco talvez tenha até morrido. O outro que percebeu começou a fazer também. Né? Não é assim, descobriu. Não, isso leva um tempo, um período de adaptação. Né? Aí ele conseguiu. Resumindo, aqueles macacos começaram a abrir coco para comer. A outra ilha, a quilômetros de distância, o que aconteceu? Eles começaram a fazer também de uma hora para outra. Por quê? Porque existe uma egrégora, uma conexão vibracional entre os seres. Por exemplo, as energias dos macacos, como um todo, provavelmente em todo o planeta, ela tem uma conexão vibracional. Vou falar de novo, não é de uma hora para outra. Do mesmo jeito que você vê as andorinhas bailarem no céu, sem baterem uma na outra. Agora, bota um corvo ali, você vê o que acontece. Isso aí. Né? E os peixes, os cardumes também, né? Vamos lá, Maria Cícera, ela está só explicando que ela não é a Madre Teresa de Calcutá. Tá bom, Maria? O Daniel Truz está chegando agora, chegou atrasado, mas chegou, né? Grande Urânio. A Rose Amorim está lembrando, fantástico, Nilton, o livro de Ezequiel fala lindamente sobre isso. Rosemary Caetano, boa tarde. Cláudia Ribeiro, olha a Cláudia Ribeiro aí, boa tarde. Claudinha, beijo, Claudinha. A Rose Amorim está falando aí exatamente aquilo. Sem querer, coloquei no grupo do NED, do WhatsApp do NED, uma exposição do Dr. Paulo César Frutuoso, que fala da materialização. Isso. Tá lá, eu vi. A Rose Amorim também, olhando para todos os lados, sim. Boa, Zezinha. Do lado dos rostos. 4 rostos é para isso. A função dos rostos, do que diz a Bíblia, simbolicamente falando, é que ele consegue enxergar tudo. Todos os lados. E o corpo repleto de olhos, né? Que é para proteger a humanidade. Né? Exatamente. A Lucimara está falando, boa tarde, tranquila e abençoada. A Rose Amorim está falando, como eu amo essa casa, o esclarecimento é dia a dia. Deus abençoe. Arrasou, Nilton. Isso só acontece por causa de você, Rose, da galera toda aí do NED. Isso aqui é uma... Lembra que eu falei da egrégora? Isso aqui é uma egrégora. Vocês todos estão presentes aqui. Agnes, estrelas, a passageira, a natureza é linda, o inteligente e caridoso. Gente, eu estava lembrando daquele filme, não sei se vocês assistiram, eu sei que ele tem muita coisa que é fantasiosa, mas chama-se Cidade dos Anjos, que com o Nicolas Cage e com a Meg Ryan. Nesse filme ele mostra os anjos exatamente de preto, todos de preto, acompanhando, né? Inclusive, exatamente. Começa tudo até num hospital, onde aquela médica fica insegura, né? De perder o paciente, e ele está ali presente, né? Inclusive, tem uma passagem de Ezequiel que diz o seguinte, que alguns anjos, eles vão antes falar com seus protegidos, para dizer que ele vai, porque a fisionomia deles assusta, entendeu? Eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque é assim, você tem que traduzir, tem que ler todo o coisa, né? E é mais ou menos assim, ele vai lá falar com o seu protegido, ou aqui ele tem que falar a mensagem, né? Por quê? Porque, olha, quando vier um homem assim, alto, tal, sei lá, forte, musculoso, de preto, tal, não sei o quê, sou eu, tá bom? Não vai se assustar. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque a fisionomia dele não é aquela que você... Porque é que eu disse, né? Se você pegar um cara de uma roupa branca, brilhando, com 2 asas, pode ser quem for, né? Já o anjo. Pode ser até que não seja, né? Porque a gente já sabe. Por isso é importante esse filme me emocionou muito. Eu chorei muito nesse filme. E a Rose está lembrando de uma parte que foi, para mim, uma das mais emocionantes. Não é o final, né? Sim. Não, foi emocionante, mas é aquela hora que estão todos unidos na praia, orando, sim. Né? Em que eles estão olhando para o pôr, a oração é olhando para o pôr do sol. Parece que é a comunicação com Deus. Esse anjo para ser isso, né? Não sei se esse anjo para ser humano, não foi? A história se diz que ele quer voltar, ele quer ser humano novamente para poder continuar. E aí ele fala que ele quer sentir a pele, que ele quer sentir o gosto. E principalmente no final ele vai... Se apaixona por ela. Não, depois que ela morre, né? Ele vai, mergulha na água, porque todos ficam olhando como se fosse... Não existe inveja, né? Mas aquela vontade de falar assim, poxa, não tem nada melhor do que um mergulho na água, né? E pegando onda,
E uma coisa que os anjos, naquele filme, diz que não sentiam, não poderiam sentir. Realmente é um filme emocionante. Aqueles que não assistiram, assim, Cidade dos Anjos, assistam. Eu assisti muito tempo, eu lembro mais ou menos assim. Eu acho que eu assisti umas 5 vezes aquele filme. Aquele filme é muito, muito bonito. Mas é isso. E essa questão dos anjos é muito importante, você falou, eu queria bater nessa tecla, essa questão da proximidade dos anjos, ou dos espíritos, né? Desses espíritos. Que possa anjo, exatamente, E próximos do nosso desencarne. Né? O processo do nosso desencarne a gente sabe que existem os técnicos da desencarnação que vão lá para preparar-nos, mas existem também aqueles que vão nos comunicando, vão conversando com a gente, não é isso? Fala um pouquinho mais sobre isso. Não, na realidade, mesmo que a gente não tenha nenhuma consciência, nenhuma religiosidade, que não tenha nenhuma consciência espiritual, tem 2 fatores para o desencarne. Primeiro, que nós já sabemos quando vamos desencarnar, todos nós. Quando a gente reencarna, é lógico, não é assim, gente, ó. No dia 21 de abril de 1945, não é assim, não. Né? A gente sabe que a gente vem com um combustível chamado fluido vital, com umas responsabilidades que nós temos que, né, no caso, cumprir conosco, porque quando a gente reencarna, a gente não reencarna para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para o filhinho, não, a gente reencarna para nós, que eu costumo dizer que é a nossa única missão. E nem para, se eu não fiz isso, a espiritualidade está com raiva de mim, não é nada disso. O prejudicado somos nós. Então eu já sei que eu vou desencarnar. E por eu saber que eu vou desencarnar, todo esse grupo de amigos espirituais me ajudando, inclusive na hora do desencarne. Lembra que eu falei que nós temos vários protetores? Um para a saúde, um para a educação, um para a afinidade, afetividade, para o estudo, como é na matéria. E também tem aquele que vai nos dar vitalidade, né? Ou então, muitas vezes, tirar essa vitalidade, porque, de alguma forma, nós estamos sendo prejudicados. Porque a finalidade de um protetor, o que é? Não é sempre fazer o melhor para o seu protegido, né? Mesmo que o seu protegido não queira, ele faz sempre o melhor, né? Ele está sempre aí do lado. E há casos, eu não lembro agora o livro que eu li, se foi Ivone Pereira ou do Filomeno Miranda, que diz o seguinte, que não é assim, uma coisa, não é tipo, acontece, não tem, como é que se diz? Para a gente não taxar a informação. Mentira. Não. Bom, resumindo, não é uma coisa, como é que se diz? Bom, eu vou cortar isso, senão eu vou ficar aqui o dia inteiro, não vou conseguir falar. É assim, naquele momento em que Fake news. Regra, não é regra geral. Não é regra. Eu balancei a cabeça, o Teca acordou. Sexta-feira comeu muito, era do domingo. Então, não é regra geral isso, gente. Né? A gente tem que sempre entender. Quando a gente pegar uma informação, seja de quem for, de Valdo Franco, de Rossano que está em alta, do Dutra, não é regra. São informações só para a gente poder ter uma visão global. Que há situações em que nós somos obrigados a sermos tirados, de alguma forma, da nossa encarnação, porque estamos nos prejudicando. Mas e o livre-arbítrio? Cada caso é um caso e não é regra geral isso, entendeu? Agora, tem casos, na grande maioria, a gente vai até onde dá, né? Então, quando eu vou desencarnar, o que acontece? Semanas, meses, talvez antes, os nossos amigos já estão nos preparando. Depende de cada um de nós. Tem gente que precisa ser avisado um ano antes, porque vai entrar em parafuso mesmo, né? Tem alguns que é meses, semanas, dias, né? E até no próprio dia, olha, está chegando a hora, eu sei, tá bom. Olha, está chegando a hora. Olha, daqui a 1 hora, né? Fazer o quê? Não tem jeito? Entende? Mas nós somos, sim, avisados, nós somos acompanhados, nós somos protegidos. E em alguns casos, vocês podem perceber que isso acontece bastante. Quando a família está junta e tal, não sei o quê, orando, né? A gente às vezes ora, Senhor, não deixe ir, não deixe partir, a gente cria uma linha magnética, né? A morte de Dimas, por exemplo, tem esse vídeo, vocês podem ver, cria uma linha magnética e a pessoa não consegue se livrar disso. Aí, o que eles fazem? Eles tiram os parentes para poder,
tirar essa energia e deixar... Pode ver. Ai, tem uma melhora tão boa. Ai, graças a Deus, você vai para casa. Chega em casa, toca o telefone ali, desencarnou. Né? Porque não é que a gente segure ninguém aqui, não é isso, mas a gente acaba atrapalhando para o próprio espírito, né, o sofrimento do desencarne. Agora, a gente tem essas informações até depois sabendo que houve uma ajuda. Quer ver um caso? Olha só que interessante, gente. Não é um caso de premonição, não, mas e tem a ver com o que a gente está falando no final. É a história, eu e meu irmão sonhamos a mesma coisa, e ela aconteceu. 2 anos atrás, sonhei com a minha tia Luísa, irmã da minha mãe. Eu era um bebê de colo quando ela morreu num acidente de carro na rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral sul do estado. Tinha 37 anos. Como convivemos por muito pouco tempo, foi por meio de fotos e relatos da família que passei a conhecer sua fisionomia e personalidade. Nesse sonho, minha tia fazia uma visita. Era dia e ela estava sentada na sala da casa da minha família, perto da janela. Vestia roupas claras. Eu não conseguia ver seu rosto com clareza, mas tinha certeza de que era ela. Então ela falou comigo e disse que meu tio Lorival, irmão dela e de minha mãe, iria embora em breve. Eu não precisava me preocupar, pois ele estaria com ela. Diz assim, vim buscá-lo. Foi o que ela disse. Tem muita gente que acontece isso. Isso é o famoso desdobramento, gente. É quando a gente dorme, né? A gente tira o desdobramento, se conecta com... Muitas vezes, isso ocorre para dar menos impacto. Então, essa senhora, no caso, essa tia, ela funcionou como um espírito sim, já preparando, sim, né? Preparando, é o caso. Nós temos um amigo aí que já tem umas histórias, não sei se está hoje aí, o nosso querido Eloy, que contou várias histórias de familiares que ele, durante o sono, acabou descobrindo que ocorreu várias vezes. Né? Isso acontece sim, gente. Nós somos avisados. Ó, você quer ver uma coisa flagrante que marcou todo mundo? Ayrton Senna. Lembra quando o pessoal comenta que ele fica atrás do carro, assim, com um rosto triste, olhando com o carro, como se estivesse se despedindo? Todo mundo comentou isso. É lógico que tem muitas coisas que a gente vai buscar onde não tem, né? Mas você percebe a tristeza dele. E ele não era um cara triste, ao contrário, era um cara muito alegre. Vivia brincando nos pódios e assim por diante. E não tinha por que estar triste naquele momento. Ele estava na equipe que ele queria, com o carro que ele queria. É lógico, o carro tinha alguns problemas, todo carro tem lá, todo mundo ganha, tem hora que perde. Né? Você tem uma sensação, né? Você tem Por quê? Porque nós sabemos quando o momento está chegando. Né? Existe uma... Por isso que eu falo, não dá para... então o cara sentiu isso, morre hoje, que no caso não transformando isso uma neurose. Tomar muito cuidado com isso. Não vai ter uma melancolia. Tem gente que passa dos 60 anos e só fala disso. Fala assim, amanhã eu acho que eu vou viver mais. E fica fazendo contagem regressiva. Você acredita? Faz contagem regressiva. Parece que é uma coisa... Não, olha, eu devo ter mais uns 10 anos, que a minha mãe teve mais ou menos a mesma idade. Isso. Importante, gente. Nós somos seres únicos. E uma coisa que até hoje a medicina está reconhecendo, que não existe mais essas enfermidades familiares, né? A famosa... seu pai teve, você tem... Não tem isso, cara. Mas aí o pessoal fala assim, mas espera aí, mas meu pai tem diabetes, minha mãe tem diabetes, minha irmã tinha diabetes, eu vou ter também. Não necessariamente. Porque lembre-se, toda enfermidade é provocada em consequência do comportamento do espírito que passa as emoções para o perispírito, que é onde molda o corpo físico, e esse sentimento, esse comportamento vai direto a um tipo de órgão. Cada comportamento é um órgão que afeta. Eu gosto de contar a historinha de que o cara era um dono de uma empresa e ele era um cara muito rude, muito amargo com seus funcionários. Vivia sempre com aquela amargura, cara resmungão, não sei o quê. E com isso ele passou essa afinidade emocional para o filho, que automaticamente envolveu sua mãe também. A filha não concordava com o pai, até fazia que ele mandava, se não levar uma surra, mas não concordava. Então o pai prejudicava um funcionário, ela ia lá e agora não fica triste não, ia lá e dá, não, você não vai almoçar, então ela levou sandubinha para ele e tal, para ele não comer. Então a amargura, né, porque a diabetes é falta de doce na vida, adoçamento, pessoas amargas, não sei o quê, ela gera é lógico, além dos alimentos hoje em dia que está mais
que prejudica o pâncreas, né, que é o responsável. Mas vamos falar espiritualmente falando. Aí o cara vem com conclusão. Como ele amargurou, né, as pessoas, ele degenerou o pâncreas, né, no perispírito, o pâncreas pequenininho, já meio deteriorado. Quando ele volta, aí começa o processo. Alguns já começam na infância, né? Gente, não é assim, eu costumo dizer, cada caso é um caso. Meu filho, então meu filho que nasceu com diabetes, é isso? Não. Pode ser um problema de função de um alimento que a mãe teve, de uma forma, né? Sei lá, não sei, uma radiografia que tirou e deu uma difusão. Não é isso não, tá, gente? Mas cada caso é um caso, mas só para exemplificar. Aí ele vem, o que acontece? O pai volta para cumprir, ou ser funcionário e sofrer, ou voltar a ser patrão e fazer a coisa certa. Ele volta com essa deficiência. O filho, que também era conivente com ele, volta com a deficiência. A mulher também. A outra filha, por exemplo, se tiver outra filha, também. E essa filha que teve essa... Não volta, não pega, não tem. Por quê? Porque cada caso é um caso. Né? A gente tem que entender isso. Tá? A Rose Amorim está mandando a seguinte pergunta. E nesse caso, quando temos encarnação interrompida, nosso protetor continua nos acompanhando no despertar ou parte para outra? Não, é assim, o anjo, vou falar de guarda, só para a gente continuar a conversa aqui, né? O anjo de guarda, que é aquele protetor guardião, vamos falar protetor guardião, fica melhor, né? Para a linguagem da doutrina dos espíritos. Anjo guardião? Porque a gente fala anjo, vai botar o anjo. Porque tem na prece. Então, o que acontece? Esse protetor mor, o anjo, pronto, gente. O anjo da guarda vai continuar nessa, na outra, que eu falei, até nós estamos num grau que precisa de um outro acima dele. Agora, os protetores, talvez sim, tá? Porque ele já cumpriu a parte dele, né? Não é assim, uma empresa não é assim, você da parte de colocar fio no carro, né? O carro está aqui, agora eu não preciso mais de você, não. Agora eu preciso do pessoal do estofamento. Aí o carro, agora o pessoal do... Então, é a mesma coisa. Nós cumprimos a nossa tarefa terrena, ele nos ajudou até aquele momento. Agora nós passamos uma nova etapa. Agora vamos colocar vidro, não vamos colocar farol no carro. Olha, obrigado, valeu, tal. Continua aqui, para o próximo que vier você continua essa tarefa. Ou seja, cada protetor, não o anjo, né? O guardião que a gente fala, mas cada protetor tem uma tarefa a ser cumprida. Nas nossas reuniões de desobsessão, nós observamos que tem alguns espíritos que vêm e já querendo encontrar alguém. Já percebi isso, né? Que eles querem encontrar, e geralmente é alguém que eles têm confiança e tal. Sim. Mas nem sempre acontece isso, né? Nem sempre ocorre isso. O teu protetor, eu desencarno, estou meio confuso, perdido, acabo numa reunião mediúnica, o protetor dele pode estar ali presente? Não, ele está presente. Ok, explica isso. Na realidade, assim, um anjo guardião, né? Aí fala nesse tópico, ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Só que a gente não consegue, eu costumo dar o exemplo do telégrafo. O cara tem um celular, né? Esse smartphone, porém, eu só tenho aquele telégrafo assim, ele não consegue se comunicar comigo, né? Porque aqui é uma onda, aqui é outra, aqui é um por cabo. Então, o que eu faço? Eu falo eu sou guardião, eu peço para esse aqui comunicar com esse aqui, para chegar até alguém que tenha telégrafo, para conversar com ele. Só que eu não estou abandonando, ao contrário, eu estou orientando, o guardião orienta esse, que orienta esse. Ou seja, o que chega para nós, para um espírito, seja de qual, pode ser, a pessoa não gosta muito, mas de Umbanda, Índio, Cabral, então espírito da... O que acontece? Ele chega a orientação até ele, são vários, né, comunicadores, mas a orientação é do guardião. Por quê? Porque o guardião me conhece muito mais do que todo mundo que está aqui embaixo. Isso. Porque já me acompanha em várias encarnações. Ele sabe, por exemplo, um filho, né? Um filho jovem de 12, 13 anos, né? Que vai no psicólogo. Fala para mim, quem conhece mais aquela criança? O psicólogo, que é catedrático, né? Nas informações, ou a mãe, que gerou e está acompanhando há 16, 17 anos? Quem é? É a mãe. Na verdade? Então, o que acontece? O correto, né? A gente fala, eu sou psicanalista, vocês sabem, mas o correto é a família
amparar os próprios familiares, porque se conhecem entre si. E, normalmente, os problemas estão entre os familiares. Por isso que hoje a constelação familiar está tão forte, tão presente. Mas por que os espíritos não conseguem enxergar? Eu sei responder. Mas sim. Por que os espíritos não conseguem enxergar os seus protetores quando desencarnam? Porque o padrão vibracional dele é totalmente diferente. Que nem eu falei, ó, o meu guardião está lá em cima, eu estou aqui embaixo, estou desencarnado, coisa que ninguém quer morrer, né? A gente, que nem falou o tigreirinho, né? Que a gente morre todo dia, quando treina para a morte todo dia quando dorme, e ao mesmo tempo ele já vem morrendo há milhões de anos, mas a gente ainda não se acostumou com isso. Então, ninguém, até eu também, eu estou falando, eu também. Então, o que acontece? Quando eu desencarno, eu fico desesperado. Eu esqueci tudo aquilo, assim, nós estamos aqui no net, que eu sei que vocês estão craque pra caramba, sabe tudo isso que estamos conversando aqui, mas quando, olha, meu amigo, chegou a hora, cara, não tem nada daquele jeito, né? A gente, na hora, entra em parafuso mesmo, assim, vai ficar com medo, né? vai ficar com... Pô, para onde eu vou? Será que eu vou para o umbral? Porque tudo é dúvida. E né? é isso que não permite a gente enxergar, é isso? Sim, aí o padrão vibracional, emocional, desce. Concorda comigo? Quando vocês vão fazer alguma coisa, que vocês estão com medo da coisa sair direito, não sai. Né? Agora, quando você está tranquilo, se assim, assado. Quando você está tranquilo, você enxerga tudo à sua volta. Quando você está com medo, você só fica fixando uma coisa. Né? É assim que funciona. O nosso foco diminui, né? O foco diminui. Aí o que acontece? Nesse momento, eu tenho que ouvir alguém que esteja no mesmo padrão vibracional que eu, ou pelo menos que me faça ser ouvido. Por isso que é importante, no momento, né, da desobsessão, o dialogador, né, principalmente, ele não pode se vincular a duas coisas. Primeiro, com os seus conceitos pessoais. Ele tem que se desligar. Porque a gente mede os outros com a nossa régua, isso é normal, né? Você quando olha... Então, nesse momento, deixar que ele, ou seja, é escutatória mesmo, é muito mais do que falatória, oratória, é escutatória. Escutar não só digamos assim, o que o espírito quer dizer, mas também perceber o que ele está sentindo. Né? Então, a gente deixa falar. Sentimento. Porque, gente, você sabe, né? A gente que trabalha nessas situações, não adianta você falar para um cara que está com raiva, com ódio, falar em Jesus, esquece. E Jesus, cara, que Jesus, não quero saber de Jesus, que Jesus, mas onde é que esse papo furado? Aí o cara fica mais irritado ainda. Você percebe, porque não precisa chamar Jesus, que já está presente. Né? Você percebe o estado dele e fala assim, o que eu te posso ajudar? Né? Pronto, deixa ele falar. Por que eu estou falando isso? Porque é o que acontece na hora do desencarne. O que o espiritual faz? Eles não fazem nada, eles deixam chorar, esbravejar, gritar. Aí quando o cara respira, não, é assim, eles deixam. Aí vocês podem ver o livro de Divaldo Franco, a desobsessão, então como ele fala. Eles deixam, estão do lado ali, ó. O cara está em momento de choque, né? Se debatendo, não sei o que, o cara fica só ali, ó. Agora, está tudo em volta dele, assim. Aí quando ele respira, aí eles chegam. Né? Quando volta o ar, liga assim, né? Então, será que é nesse momento em que eles conseguem enxergar alguém ali naquele que vai ou ajudar? Porque você agora falou que eles não existem, não estão no mesmo padrão vibratório. Sim. Mas aí tem um determinado momento das comunicações, para quem desculpe, viu, gente? Quem trabalha numa desobsessão está acostumado a ver isso. Em determinado momento, eles conseguem enxergar. Não. Em determinado momento, eles conseguem enxergar alguém que vai em auxílio deles. Por quê? Mudou o padrão? Mudou o padrão. Porque assim, você está pilhado. Não sei o quê, eu sou uma raiva, por que não deixa minha mãe? Não sei o quê, eu estou pilhado. Mas isso que está acontecendo o quê? Os passes dispersivos dos amigos espirituais. Tá. Aí, sem ele perceber, o cara vai lá, tira um pouco. Tá aplicando o passe, vai botando. Gente, assim, ó, tira o passe, cai dentro de uma vasilhinha assim, né? Com uma água fluídica, ele vai segurando a sujeira. Aí depois vai um leva, outro leva, né? Vai limpando. Quando ele está mais leve, aí um já chega lá, normalmente, através do dialogador, que ele recebe a inspiração, fala coisas que vai tocar aquela pessoa, nem que seja uma hora começa a tocar, o cara começa a perceber, aí já começa a escutar o que o dialogador está falando, não quer papo com ninguém. Não quer papo com ninguém, tu balela, começa a escutar, começa não sei o quê, entendeu? Okay. Aí a coisa é quando aí o que acontece? Ele relaxa, mais com os passes dispersivos, e ele vai ver alguém que pode até não ser protetor dele, mas alguém que ele consegue ouvir. Porque ele não vai conseguir chegar ao anjo de guarda, né? Anjo de guarda, mas ele já chegou a esse aqui. Esse aqui... Que é um caso, a gente pode pegar um caso parecido
considerando o anjo a mãe do André Luiz, por exemplo. Sim. A mãe do André Luiz. Até então ele não tinha esse contato, não conseguia ver, até o dado momento que ele teve esse encontro, né? Que ele já estava numa condição melhor. Isso. É isso. Perfeito o nosso lar. Maravilha. O nosso, bem lembrado, Zé. Isso aí. Olha, vamos lá para finalizar essas 3 perguntas aqui, ó. A Maria Cristina Seixas, né? Se eu falei o nome, perdoe se eu errei. Qual o campo de atuação dos protetores? Campo de atuação, eu não entendi. Qual o campo de atuação? Então, até que ponto eles podem atuar? Talvez seja isso. Acredito que seja isso. Não, até meu limite, até o meu livre-arbítrio. É assim, ó, uma coisa que nós estamos aprendendo, né? Pode fazer reza, pode fazer corrente, pode fazer trezena, fazer tudo que é ena. Se eu não mudar meu comportamento, minha vida não muda. Com certeza. Isso é a lei universal. Tem 2 leis, né? A lei moral, é isso, e a lei do trabalho. São 2 leis importantes, né? O trabalho, mas eu trabalho bastante, 14 horas por dia. Não é isso, não. Esse trabalho, você não precisava nem precisa trabalhar 14 horas por dia. O trabalho, que tem que ser 24 horas por dia, para não encontrarmos encarnado, é o pessoal. É o trabalho moral. É fazer com que as minhas má tendências cada dia diminuam mais, tá? Então, eles atuam, e eu vou dizer para vocês, tá? Que segredo, que ninguém saiba. Não é só os protetores que atuam, tem esse limite. Os obsessores também têm, gente. Também. Esse papo de que obsessor me obsediou, e por isso que eu fiz, é conversa fiada. É transferir a responsabilidade para o outro. Foi o obsessor que fez, não fui eu. Não foi ele que me mandou fazer. Eu estava possesso. Esquece. Se eu estava possesso, é porque eu permiti essa possessão. É sempre assim. Não dá, gente. Jesus não é o nosso modelo de guia. Fala para mim, quando é que possuíram Jesus? E outra coisa, só mataram ele porque... E outra coisa, existem os apócrifos... Não vou falar não. Viu? Jesus é assim, quem conseguiu possuir Jesus? Olha que o pessoal está com a raiva dele, todo mundo, né? Inclusive, para matar ele, teve o tempo certo. Isso aí. Vamos em frente, que tem bastante gente, senão não dá tempo. Vamos lá. Essa é uma história aqui Deixa eu só tirar os comentários aqui, ó. A nossa querida Maria... Não, é Benedita Jardim. Eu estou com 42 anos, cada vez tenho... 82. Estou com 82 anos. Que bom que fosse, né? Eu gostaria também, que eu estou com quase 70. Cada vez tenho muitos sofrimentos, né, pelo que eu estou entendendo. Na escada rolante disparou, eu caí para trás, quebrei a coluna, o pescoço. Quando aquele homem de sorriso lindo me segurou, eu sorri e perguntei, eu morri? Aí um anjo, um anjo na escada que foi desligada, não havia ninguém, lá era um espírito de muita luz, salvou a minha vida. Bacana isso, bacana. Legal, né? Bonita história. Vamos lá, Rose Fernandes. Ótima explicação, aprendizado, ok. Aqui, ó, Armando Toni. O Armando é filho da dona Helena Toni, durante muitos anos. Sim, um grande abraço. Um grande abraço aí, Armando. Luiz Inácio, o maior trabalho é conosco mesmo. Sabe tudo essa mulher. É aquela versão que o Emmanuel falou. Um oceano de palavras não cobre uma gotinha de ação. Ela falou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo tempão você falou tudo. A Urânia Trudes, que é doutrina, trabalha como conversadora, doutrinadora, o nome que você tiver, diálogo. É multiuso. Na terça-feira, quando conversamos com os espíritos, eles realmente não conseguem visualizar os protetores que estão ali para ajudá-los. À medida que vamos conversando, eles passam a vê-los e conseguem ficar mais tranquilos. Sim. É isso. Maravilha. E a Luiz Inácio falou, é isso mesmo, né? Mas não necessariamente, Urânia, eles estão vendo o seu protetor. Sim, é. Tá? Por quê? Porque existem equipes de socorro que vão até lá e eles vão ter, uma hora ou outra, eles vão ter um encontro com o seu protetor, que pode ser na reunião. Não, e nós temos que lembrar o seguinte, que nós estamos dentro de uma casa espírita, né? Onde lá tem magnetizadores, né? Passista do plano espiritual. E talvez o protetor que o levou até lá e está dando assistência, comunicando qual o problema dele, porque a gente às vezes tem uma ideia errada, que acha que o espírito sabe tudo. Não é assim, não. Eu acredito que seja casos mais sérios, casos em que a pessoa esteja extremamente radical nas suas modificações, talvez aí um parente, um protetor, talvez faça, como diz outro, amolecer, né? Fazer ele entender melhor. Mas a maioria
são as próprias equipes Daqui, é que verdade. estão lá Dos dentro da locais. Casa E Espírita. vem... Ela quis dizer, é da equipe de socorro. Isso aí. Isso aí. Gente, vamos terminar? Vamos lá? Mais alguém? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente tira. Vamos terminando já, estamos finalizando. Lembrando a todos que hoje eu tenho Beni Coquito, hoje à noite, do livro... Qual é o nome do livro? Panoramas da Vida. Panoramas da Vida, a voz aí, né? A voz da história. Agora, gente, dá para escutar ele aqui? Dá. Rapaz, fala de novo Panoramas da Vida. Panoramas da Vida. Fala a verdade, essa casa aqui, Beni Coquito e a voz... olha, vou te dizer, essa a voz casa oculta. Mas, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ele fecha uma porta, sabe, 10 janelas. Porque a minha voz, vocês têm que me aturar. Que nem Ele dispara uma primeira aqui, vai preso. Alto-falante de quermesse, né? Que o pessoal brinca. E aí vocês têm essa voz aí. Fala de novo, meu amigo. Panoramas da Vida. Olha que lindo. E depois tem Beni Coquito no Evangelho. Né? Isso aí. E tem ele mais à noite. Então, tá demais. Hoje nós temos ainda mais o Evangelho, né? O nosso Evangelho no Lar, com Beni Coquito e Newton Júnior. Teremos, então, Beni Coquito às 21h30. Às 21h30, mudou os horários das palestras, é tudo às 21h30, tá? Aí vocês vão ter aí a presença do Beni Coquito, estudando o livro Panoramas da Vida. Segunda-feira, Maurício Zominani, já na parte 2 do livro Paulo Estevam. E terça-feira, Nosso Lar, é isso? Não, é o... é o Marco Antônio, livro Mensageiros. Mensageiros. Gente, dá para estudar, dá para ler, dá para estudar. A galera que está te dando um salve, pessoal. Salve, Rob Lopes. Salve, Rob Lopes. Aí, Rose Amorim está dando salve. Um salve. São os Robetes. E aí, gratidão, Benedita Jardim, gratidão a vocês. Desde os 5 anos, deixa eu só levantar um pouquinho, eu não consegui ler. Desde os 5 anos, trabalho ajudando meus pais. Obrigado, irmãos. Isso. Sônia, gratidão pelos ensinamentos dessa tarde, maravilhosa, excelente, final de semana, Soninha. Repleto de paz e saúde a todos. Pessoal, por favor, dê uma olhada, eu vou repetir essa live no sábado, vai ser uma repetição, vai ser a gente vai passar no sábado de novo a live referente ao grupo Tchau Dodói, que esteve aqui ontem à noite, aqui no nosso estúdio, junto com o Beni e com o Newton Júnior, com os dois. Eu quero que vocês assistam. Se não puderem assistir, vou passar no sábado para vocês assistirem, vocês vão gostar muito, tá bom? Bacana. Quem mais? Só para terminar, Sueli Manfredi, muito boa aula hoje. Eu queria tanto dar um abraço a essa turma. Tá chegando, tá perto. Obrigado pela aula, foi ótimo, Urânia. Cláudia Ribeiro, gratidão. É isso aí, gente. Vamos fazer, então, a prece. Lembrando aí do Tarcísio Meira, do Paulo José e de todos aqueles que estão aí. Fizeram parte da nossa vida. Fizeram parte da nossa vida. É legal a gente fazer um tributo a eles nessa prece final. Então faça você. Não é tímido. É para vocês não chorarem quando ele faz a prece. Não. Você. Bom, gente, sempre agradecendo a Deus, né, essa força maravilhosa que nos dá vida, constrói o universo, nos dá a possibilidade de sermos felizes. A Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que tanto nos orienta todos os dias, com nossos amigos, protetores, guardiões e anjos de guardas, que estão sempre conosco. E nós queremos aproveitar esse momento, que eu sei que estão derramando eflúvios de paz e harmonia, os céus estão felizes, para não só homenagear Tarcísio Meira, né, e todos aqueles artistas que fizeram parte da nossa vida, que amenizaram um pouquinho das nossas preocupações, nossas angústias, nos fazendo rir, até nos fazendo chorar em suas novelas, e todos aqueles, não só, também aqueles da escolinha do professor Raimundo, que todos aqueles que estavam sempre, até hoje, a gente ainda sorri com eles, que também estão no mundo espiritual, mas também a todos que partiram por causa não só dessa pandemia, mas porque chegaram o seu momento. Que essa luz, esse nosso carinho, esse nosso amor, nesse momento, possa chegar ao coração de cada um deles na espiritualidade, fazendo com que nós possamos abraçá-los forte e agradecê-los por terem feito parte da nossa família, e aqueles nossos familiares também, e amigos,
que partiram sintam essa mesma emoção de gratidão. Que tenha sido feita a vontade de um mestre querido. E que essa vontade, através desse trabalho de estudo e aprendizado, que quizás um dia seja nossa, para que possamos nos encontrar todos nós no fim do arco-íris, no universo de Deus nosso Pai. Gratidão a todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Assista aí os nossos apoiadores agora no final. Sintam-se abraçados com a graça de Deus. Um beijo no coração de todos. São do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.